Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a hora que nós tivermos oportunidade para parar um pouco, para rezar, para refletir, para pensar e, sobretudo, para estarmos em comunhão íntima um pouco do nosso dia com Deus. Hoje celebramos na igreja Santa Cecília, mártir. Reinais no mundo inteiro, Jesus, ó Sol divino, deixamos nossos leitos cantando este hino. Da noite na quietude do sono levantamos, mostrando as nossas chagas, remédios suplicamos. Ó quanto mal fizemos, por Lucifer levados, que a glória da manhã apague esses pecados. E assim o vosso povo, por nós iluminado, jamais venha a tombar nos laços do malvado. Glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo Jesus levantou os olhos e viu os ricos deitarem na arca do tesouro as suas ofertas. Viu também uma viúva muito pobre deitar 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade vos digo, esta viúva, porque deu mais do que todos os outros, todos eles deram do que lhes sobrava, mas ela, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Santa Cecília nasceu provavelmente no ano 150 em Roma. Era filha de um senador romano da família nobre dos Metelos. Era cristã e desde pequena fez voto de castidade para viver o amor de Deus e de Cristo. Como cristã numa época tão antiga e em Roma, ela certamente herdou a fé dos discípulos de São Paulo, que levou a fé até Roma, e de São Pedro, primeiro Papa. Cecília herdou a fé destes santos homens e de tantos outros que foram martirizados exatamente em Roma. O cristianismo que Cecília recebeu na sua formação era o cristianismo dos mártires, dos heróis da fé. Cecília foi cristã numa igreja perseguida, numa igreja que ainda era minoritária, porém cheia de profunda fé, esperança e coragem. A história de Santa Cecília. No transcorrer normal da sua vida, quando
ela foi prometida e dada em casamento a um jovem chamado Valeriano. No dia do casamento ela estava muito triste. Então ela chamou o seu noivo e disse a ele toda a verdade sobre a sua fé. Disse que tinha feito voto de castidade para Deus e começou a falar das glórias de Deus, de Jesus Cristo, ao jovem, que ouvia boquiaberto. Com a força das suas palavras e com a convicção que vinha do seu coração. Tamanho foi o poder das palavras de Cecília que, após ouvi-la, ele se converteu, entendeu a promessa da sua noiva e disse que queria respeitá-la na sua decisão. Naquela mesma noite ele recebeu o batismo. Valeriano contou o que ocorrera para seu irmão Tiburcio e este também impressionado se converteu. Ambos eram pagãos. O martírio de Santa Cecília. A primeira canção de Santa Cecília. Santa Cecília, então vendo a maravilha que Deus estava operando através dela, agradecida, cantou para Deus: Senhor, guardai sem manchas o meu corpo e a minha alma, para que não seja confundida. Foi um canto inspirado e emocionante que tocou profundamente o coração de todos. Daí vem a foto de ela ser Daí vem o facto de ela ser considerada a padroeira dos músicos cristãos. O prefeito de Roma, Turcius Almachius, teve conhecimento da conversão dos dois irmãos e quis o tesouro dos dois irmãos nobres e ricos. Os dois irmãos, porém, já tinham distribuído todos os seus bens aos pobres. O prefeito de Roma exigiu então, sob pena de morte, que os dois abandonassem a nova fé. Os dois, porém, alimentados com a força do cristianismo nascente e cheios de poder de Deus, não negaram a sua fé. Assim foram condenados à morte e decapitados. Após terem convertido pela esposa Cecília, Valeriano é batizado pelo Papa Urbano I. Estas pinturas de Benedito Calixto, Igreja de Santa Cecília, o martírio de Santa Cecília. Por fim, pressentindo sua morte iminente, Santa Cecília pediu para o Papa entregar todos os seus bens aos pobres e transformar sua casa numa igreja. Antes da sua morte, dos seus últimos momentos neste mundo, sentindo que sua missão estava cumprida, mesmo ela sendo ainda tão jovem, Cecília conseguiu cantar louvando a Deus, cantando as maravilhas de Deus. Por isso, ela é a padroeira dos músicos da música sacra. Depois disso, a fisicamente frágil e interiormente forte jovem romana, que desafiou os poderes deste mundo, entregou o seu espírito ao Pai Celestial. Após a sua morte, ela foi sepultada pelos cristãos na catacumba de São Calixto e desde então passou a ser venerada como mártir. O martírio de Santa Cecília. A descoberta do túmulo de Santa Cecília.
O túmulo de Santa Cecília ficou desaparecido por muitos séculos. No século IX, Santa Cecília apareceu ao Papa Pascoal I, 817-824. Logo após esse facto, seu túmulo foi encontrado e lá estava o caixão com as relíquias da Santa. O corpo dela estava intacto, na mesma posição em que ela foi enterrada. Ao lado da Santa estavam também os corpos de Valeriano e Tiburcio. No ano 1599, o cardeal Sfondrati mandou abrir o túmulo de Santa Cecília. O seu corpo foi encontrado na mesma posição que estava quando o Papa Pascoal I a encontrou. Sua festa é celebrada a 22 de novembro, dia dos músicos e da música. O anjo da guarda de Santa Cecília aparece e Valeriano, sendo visto também pelo irmão dele. Os três viram o anjo da guarda e por isso se converteram. Oração a Santa Cecília. Ó Virgem Mártir Santa Cecília, pela fé viva que vos animou desde a infância, tornando-vos tão agradável a Deus e ao próximo, merecendo a coroa do martírio, convertendo pagãos ao cristianismo, alcançai-nos a graça de progredir cada vez mais na fé e professá-la através do testemunho das boas obras, especialmente servindo aos irmãos necessitados. Abraçai-nos também a graça de sempre louvar a Deus com canções espirituais. Gloriosa Santa Cecília, que os vossos exemplos de fé, virtude, sejam para todos nós um brado de alerta, para que estejamos sempre atentos à vontade de Deus, na propriedade como nas provações, no caminho do céu e da salvação eterna. Santa Cecília, padroeira dos músicos e artistas, rogai por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.